Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 7 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, a profecia, o Senhor abra nossa mente, derrame sobre nós o Espírito Santo e nos ajude a entender o tempo em que estamos vivendo, que possamos olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro que é Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Que isto se cumpra, Pai amado, muito breve. Muito em breve. Estamos aguardando, estamos apressando a volta de Jesus, estamos anunciando a volta de Jesus. Usa-nos como teus instrumentos. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Aqui nós estamos para mais uma live. Hoje vamos falar sobre o Projeto 2025. Este Projeto 2025 está agitando o mundo, está agitando as igrejas, está agitando a política. A religião e a política voltam a agitar o mundo com este projeto audacioso, ao qual chamam de Projeto 2025. A agenda política. Esse é o título do livro, Agenda Política. É uma agenda republicana. É uma agenda da direita. Esse livro é um convite para você para vir a Washington ou apoiar aqueles que puderem apoiar. O nosso objetivo, diz o livro, Agenda Política, o nosso objetivo é reunir um exército de conservadores alinhados, avaliados, treinados e preparados para trabalhar já no primeiro dia para desconstruir o Estado administrativo. É um projeto já para o primeiro dia, dia 20 de janeiro de 2025. Este é um projeto republicano, portanto é um projeto da direita para retomar o poder nos Estados Unidos. Meus queridos, tanto com a direita como a esquerda, a nova ordem mundial será implantada. Tanto com a direita como a esquerda, a supremacia papal, a última supremacia papal mencionada em Apocalipse 13, verso 5, de 42 meses, 3 anos e meio literais, isso vai acontecer. A última supremacia papal, tanto com a esquerda como também com a direita. Mas, meus queridos, este projeto 2025 é um projeto republicano. O próximo presidente, eles dizem, o próximo presidente conservador tomará posse no dia 20 de janeiro de 2025 com uma escolha: grandeza ou fracasso. A promessa conservadora representa o melhor esforço do movimento conservador em 2023. E a última oportunidade do próximo presidente conservador para salvar nossa república. É assim que o projeto 2025 declara. Última oportunidade do presidente conservador salvar a nossa república, se referindo à República Americana. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse não é um projeto qualquer. Não pode ser chamado de utopia, não é irrelevante, pois resulta da união de não menos 18 grandes organizações conservadoras dos Estados Unidos, sendo que a principal delas é a Heritage Foundation, com mais de 500 mil membros conservadores. A Heritage Foundation foi fundada em 1973 e é a maior organização conservadora protestante, evangélica, que está preparando a nação americana para retomada de poder. Faltando mais de um ano para as eleições de 2024.
uma constelação de organizações conservadoras está se preparando, recrutando milhares de americanos para virem para Washington em uma missão para desmantelar o governo federal e substituí-lo por uma visão mais próxima da sua. Os conservadores já escreveram um plano climático para o segundo mandato de Trump. Porém, meus queridos, pode ser Trump, pode ser DeSantis, pode ser qualquer outro presidente conservador, mas o projeto é o mesmo. Construindo agora para uma vitória conservadora através de políticas, de pessoal e formação. De acordo com o projeto 2025, de 1000 páginas, essa é a última oportunidade de salvar a nação americana dos danos causados pelos democratas e construir um país melhor a partir do dia 20 de janeiro de 2025. O projeto declara: não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto da agenda governamental, por isso existe uma agenda governamental, como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Eles têm pressa. Eles já estão trabalhando já mais de um ano antes da eleição. Aqui eles estão falando de uma agenda para salvar o país. O projeto 2025 é uma agenda política que pretende unir igreja e Estado, o que é proibido pela Constituição americana. Por aí você percebe que a Constituição será mudada. União de igreja e de Estado aparentemente é uma coisa boa. Trazer Deus para dentro do governo aparentemente é uma coisa boa. Mas sempre que igreja e Estado se unem, resulta em perseguição. A igreja, usando os braços do poder civil, resultará em perseguição. Vão impor leis. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, vamos ver então o verso 31. Falando do rei do norte, de Daniel capítulo 11, que representa o papado. O papado, representado pelo rei do norte de Daniel capítulo 11, está destinado ao sucesso. Sucesso absoluto agora no tempo do fim, dominando tudo e todos. E aqui diz em Daniel 11:31 que sairão a ele uns braços. Ao papado, o rei do norte, sairão a ele uns braços. Que braços? Os braços do poder político. Haverá uma união de igreja e Estado. Meus queridos, sairão a ele uns braços que profanarão o santuário. Através desta união da igreja e do Estado, Vaticano e Estados Unidos, o santuário celestial será profanado. Aqui está falando da profanação do santuário. Que santuário? O celestial? E a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo então abominação desoladora. A profecia indica que agora no tempo do fim será estabelecida a abominação desoladora dos últimos dias. A abominação desoladora dos últimos dias é a lei dominical. É colocar o domingo no lugar do sábado. Meus queridos, para este projeto, unem-se igreja e Estado. Une-se o Vaticano e os Estados Unidos da América do Norte. E o verso 32 diz: e aos violadores do concerto, ele, o rei do norte, o papado, com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Existirão líderes da igreja que apostatarão e que violarão o concerto de Deus? Sim. Alguns vão passar, sim, para o lado do Vaticano, vão se unir ao Vaticano. Aqui diz, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas a nossa alegria, meu querido irmão, minha querida irmã, é que a profecia diz: mas o povo que conhece ao seu Deus
Quem é esse povo que conhece verdadeiramente a Deus, tem uma íntima relação com Deus e que não se deixa levar pelas lisonjas e pelas perversões do Vaticano? Este é o remanescente fiel. Este povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Este é o remanescente fiel do tempo do fim, chamado no verso 33 de os entendidos. Os entendidos em profecia, nas profecias de Daniel e de Apocalipse. Estes entendidos entre o povo de Deus ensinarão a muitos. Todavia, serão perseguidos, aqui diz, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo. Eles serão perseguidos e nós teremos mártires agora no tempo do fim. Meu querido irmão, os jesuítas trabalham tanto com a esquerda radical como também com a direita radical. Tanto com republicanos como democratas. Eles querem levar a nação americana de um extremo a outro extremo. Queridos, o governo Biden é um governo totalmente sem Deus. Porém, o projeto 2025 republicano é um projeto de organizações conservadoras que querem trazer Deus para dentro do governo, unir igreja e Estado e impor leis. Uma das principais leis propostas no projeto 2025 é a lei dominical, Blue Law. A Blue Law diz respeito à lei dominical. As leis dominicais nos Estados Unidos são chamadas de Blue Laws, leis azuis, porque são escritas em papel azul. Os Estados Unidos da América do Norte têm 50 estados. E destes 50 estados, 49 estados americanos já possuem leis dominicais. Somente o Alasca não tem a lei dominical. Porém, estas leis dominicais, que foram escritas ao longo de décadas, elas são diferentes umas das outras, dependendo de um estado para o outro. Porém, queridos, a primeira lei dominical escrita e aprovada nos Estados Unidos foi no estado da Virgínia. Em Virgínia, no ano de 1610, foi aprovada a primeira lei dominical, a primeira Blue Law, e incluía pena de morte para aquele que fosse encontrado trabalhando aos domingos. A primeira vez que a pessoa fosse achada trabalhando domingo, ela perderia os proventos necessários para a sua sobrevivência por uma semana. A segunda vez que fosse encontrado trabalhando domingo, ele seria açoitado. E a terceira vez que fosse encontrado trabalhando no domingo, seria pena de morte. Esta é a lei da Virgínia, aprovada em 1610. Outro estado americano que também tem pena de morte para quem trabalha no domingo é o estado de Connecticut. Queridos, estas leis não estão funcionando, não estão em vigor hoje, estão em estado latente, mas elas existem. Eu estou mencionando que nos Estados Unidos as leis dominicais são comuns, tanto que 49 estados já possuem algum tipo de lei dominical. Percebam então que estas leis dominicais, bem comuns aos americanos, e agora o projeto 2025 pretende trazer Deus para dentro do governo a partir do primeiro dia de governo, que será o dia 20 de janeiro de 2025, com Donald Trump ou com outro presidente republicano. Eles querem reorganizar o governo nos primeiros 180 dias de governo. A restauração do sábado de descanso, a restauração do sábado está dentro do projeto 2025. Mas entenda que quando eles falam restauração do sábado, eles não estão falando do sétimo dia da semana, não estão falando do sábado bíblico, estão falando do primeiro dia da semana, de adoração ao sol. O sábado, diz o projeto 2025, o sábado é o melhor presente que podemos dar à nossa sociedade. Milhares sempre foram incrédulos, bastante incrédulos com relação à possibilidade de existir uma lei dominical, um decreto dominical na nação americana,
Porém, queridos, agora, mais do que nunca, está evidente, está claro de que irá acontecer muito em breve o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, que fala sobre o sinal da besta, a aprovação de uma lei dominical. Os 10 mandamentos são necessários na América para um tempo como este. É assim que os conservadores dos Estados Unidos estão declarando. Os 10 mandamentos são necessários na América para um tempo como este. Essa agenda política está convidando você para se ajuntar ao esforço e considerar as várias maneiras pelas quais podemos continuar a crescer em virtude e santidade, restaurando os 10 mandamentos. Percebam o que eles estão dizendo. Restaurando os 10 mandamentos, os verdadeiros valores e a bússola moral do certo e do errado, do bem e do mal. Eles querem restaurar os 10 mandamentos. Por um lado, nós dizemos aleluia, mas, queridos, os 10 mandamentos que eles querem restaurar substituem o 7º dia, o santo sábado do Senhor, pelo 1º dia, o dia de adoração ao sol. Esta campanha destina-se a ajudar, despertar tanto os crentes como os não crentes para a maldade e para a corrupção que abundam na América hoje. Nesse momento é hora de encontrar Deus e de pedir desculpas, dizem eles. Queridos, abrindo a palavra de Deus em Apocalipse 13, quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse 13, você vai encontrar aqui 2 poderes. 2 poderes representados pelas 2 bestas de Apocalipse 13. São 2 poderes mundiais. Apocalipse 13 começa falando da besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta que surge do mar é o poder papal. Aqui diz que tem 7 cabeças e 10 chifres. E o verso 2 diz, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e com os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Esse poder representado pela besta que subiu do mar, o papado, recebeu o seu poder do dragão, seu poderio do dragão, seu trono do dragão. E o dragão é Satanás. Apocalipse 12, verso 9, diz que o dragão é Satanás. Meu querido irmão, minha querida irmã, este poder que foi ferido em 1798, com um golpe mortal contra o papado na Revolução Francesa, em 1798 foi deposto o Papa Pio VI. Este poder que aparentemente tinha morrido, não, ele foi ferido de morte, mas reviveu. Diz aqui em Apocalipse 13 e o verso 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Após a restauração do poder papal, que iniciou em 1929 com o Tratado de Latrão, constituindo o Vaticano um Estado. O Vaticano foi colocado na posição de um Estado, e o Papa foi colocado na posição de rei de Roma. Portanto, o Vaticano é um poder político e religioso. E esse poder só está crescendo de 1929 para cá. Por isso que a profecia diz, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Restauração do poder papal no tempo do fim. É isso que está mencionando a profecia, porque é de 1929 para frente. É a cura da ferida mortal. Não está falando da Idade Média, e sim dos últimos dias, da última supremacia papal. Por isso, Apocalipse 13, verso 4, diz assim, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quando? Agora no tempo do fim. O mundo todo,
Todos os governantes e líderes políticos no mundo e líderes religiosos também estão reunidos debaixo da tutela do Vaticano, debaixo do guarda-chuva do Vaticano. É o poder papal dominando tudo e todos. Por isso diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Supremacia papal do tempo do fim, por 42 meses, 3 anos e meio. E agora, no tempo do fim, haverá perseguição contra o povo de Deus, exatamente como diz em Daniel capítulo 11, verso 32 e 33. Muitos filhos de Deus serão perseguidos e mortos como mártires. Daniel capítulo 11 está em plena harmonia com Apocalipse capítulo 13, verso 6, que diz assim, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, ou seja, contra o santuário celestial, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, do santuário celestial, e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, perseguição, e vencê-los. Alguns mártires morrerão, derramarão o seu sangue por amor a Jesus, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, um poder mundial, uma supremacia papal mundial, isto é, nova ordem mundial. E adoraram-na, diz o verso 8, todos os que habitam sobre a terra, todos os líderes mundiais, políticos e religiosos, se unirão e se submeterão ao rei do norte, ao papado. E aqui diz, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, este é o poder representado pela besta que subiu do mar, o poder papal. Porém, agora em Apocalipse 13, verso 11 em diante, fala de outra besta, a besta que subiu da terra, representando os Estados Unidos da América do Norte. E aqui diz, no capítulo 13, verso 11 em diante, que este poder representado pela besta que subiu da terra é uma imagem, é uma semelhança do poder papal. Isto quer dizer, meus queridos, que os Estados Unidos da América do Norte se transformarão num poder político religioso também, porque o papado é um poder político e religioso. Igreja e Estado estão unidos no papado, no Estado do Vaticano. E agora, os Estados Unidos da América do Norte, a besta que subiu da terra, se transformarão também, agora no tempo do fim, uma união de igreja e Estado, porque farão uma imagem, uma semelhança da primeira besta. Leia comigo. Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Semelhança de cristianismo, semelhança de bondade, semelhança de país protestante. Mas aqui diz, e falava como dragão. Queridos, o mesmo dragão, Satanás, que deu seu poder e seu trono ao papado, esse mesmo dragão está presente também no governo dos Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Aqui diz, e falava como dragão. Então, haverá uma união da igreja e do Estado. Mas este é um propósito satânico para perseguir, para impor uma lei, um decreto dominical, um decreto de morte contra aqueles que não se submeterem ao primeiro poder, ao poder papal. Todos aqueles que não se submeterem ao poder papal sofrerão as penas do decreto dominical e do decreto de morte. Diz agora o capítulo 13 e o verso 12, falando dos Estados Unidos da América do Norte, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Os Estados Unidos exercerão o mesmo poder que o papado tinha durante a Idade Média, um poder absoluto, e que perseguia e que matava. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O poder dos Estados Unidos será usado para influenciar e para forçar todas as nações da terra
a se submeterem ao poder papal. Por isso diz a profecia claramente: e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O ponto aqui em destaque é adoração. Adoração. Como é que se adora o papado? Se submetendo às leis do papado, se submetendo à lei dominical. O domingo como dia santo, no lugar do sábado, é o sinal de autoridade papal. E todos que se submetem ao papado obedecerão, guardando e santificando o primeiro dia da semana, Sunday, o dia do sol. E aqui diz: e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal vai ser curada e está sendo curada. E quando sair o decreto dominical, estará totalmente curada a ferida mortal. E então começa a nova ordem mundial. Então começa a supremacia papal do tempo do fim de 42 meses. E nesse tempo, meu querido irmão, aqueles que são fiéis a Deus, aos 10 mandamentos de Deus, eles não poderão nem comprar e nem vender. Haverá uma perseguição, porque quando igreja e Estado se unem, isto resulta em perseguição, sempre foi assim. E a história vai se repetir agora no tempo do fim. Leia comigo capítulo 13 e o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. As pessoas serão marcadas, sinalizadas. Queridos, o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo na fronte, na mente nossa. O Espírito Santo nos sela com a convicção de que os santos mandamentos de Deus são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e que o Espírito Santo escreve na nossa mente, confirmando na nossa mente que o dia santo, o dia do Senhor, o selo do Deus vivo é o sábado, o 7º dia da semana, não o primeiro. Por isso o povo de Deus é selado pelo selo do Deus vivo. Mas os ímpios e todos aqueles que se submeterem ao papado, guardando o domingo, receberão o sinal da besta. Por isso aqui diz que o sinal será posto ou na testa ou na mão. Alguns aceitam o domingo por convicção religiosa, outros não aceitam por convicção religiosa, mas vão aceitar forçosamente, porque estão sendo perseguidos. Este sinal é colocado simbolicamente na mão. Queridos, aqui diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Não poderemos comprar nem vender, se não recebermos o sinal de autoridade do papado. O sinal de autoridade do papado é o domingo. O sinal de autoridade de Deus, o Criador dos céus e da terra, é o sábado. O 7º dia da semana, desde Gênesis, desde a semana da criação, Deus colocou, conforme diz em Gênesis 2, capítulo 2, versos 1 até o verso 3, colocou o sábado, o 7º dia, como sinal de que Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele repetiu este sinal lá em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versos 8 até o verso 11, fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Deus colocou na semana da criação o sábado como sinal de que Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele repetiu este sinal nos 10 mandamentos, exatamente no 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. Queridos, existe o sinal de Deus, que é um sinal de submissão a Deus, é um sinal de que o Espírito Santo gerou em você uma mente obediente a Deus, é um sinal de que você abraçou a Jesus como Salvador e que você é obediente a Deus. E existe o sinal da besta, que é o primeiro dia da semana imposto pelo apoio, pela ajuda das leis civis. Os braços do poder civil se unem à igreja,
ao Vaticano e eles impõem a lei dominical e o povo se submete, recebendo o sinal da besta, um sinal de que eles se submeteram a um poder humano que se coloca no lugar de Deus e não são obedientes aos mandamentos de Deus, mas sim aos mandamentos dos homens. Meu querido irmão, aqui existe uma decisão a ser feita. Aqui existe um apelo a ser feito. Agora, no tempo do fim, o dragão, ele vai usar os poderes da terra para perseguirem exatamente os que guardam os mandamentos de Deus. Aqui diz em Apocalipse 12, verso 17. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. É um restante, é um remanescente que existe na terra de filhos e filhas de Deus que guardam os mandamentos de Deus, porque aqui diz claramente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu querido amigo que está assistindo este vídeo, esta mensagem de Deus, você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente que se submete a Deus, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Estes são os sinais, estas são as características do povo de Deus no tempo do fim. As características estão claramente reveladas em Apocalipse 14 e o verso 12. Aqui diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Salvos pela fé de Jesus, salvos pela fé em Jesus, e nos tornamos então obedientes aos mandamentos de Deus. Este é o povo de Deus agora no tempo do fim. Eu deixo com você este apelo em nome de Jesus, para que você abrace a Jesus como Salvador e que o Espírito Santo gere em você a natureza santa de Jesus. E como filho de Deus, como filha de Deus, você se torne, pelo poder do Espírito Santo, obediente aos mandamentos de Deus. Salvos em Jesus Cristo, obedientes a Jesus Cristo, preparando-nos para a segunda vinda de Jesus Cristo. E o nosso clamor é, ora vem, Senhor Jesus. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que está nos céus, nós vemos um mundo agitado, agitado pela política, agitado pela religião, agitado por desgraças e tragédias, mas nós, como povo de Deus, como remanescentes de Deus, nós estamos seguros nas tuas mãos. Nós vemos que o mundo está se submetendo a um poder político religioso, primeiramente representado pelo papado e agora representado pelos Estados Unidos da América do Norte, que se torna uma semelhança do primeiro poder. Mas, querido Pai, nós queremos permanecer fiéis e leais ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós queremos dar testemunho de que o sangue de Jesus e unicamente o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos liberta do pecado. E que o Espírito Santo derramado sobre nós nos torna obedientes aos teus mandamentos, porque o Espírito Santo nos dá uma mente obediente. A mente de Jesus em nós é implantada. Nós te louvamos por esta luz bendita, esta esperança bendita da segunda vinda de Jesus. Volte logo, querido Jesus, apressa-te, vindo buscar o teu povo, que te aguarda com ansiedade, olhando para o céu, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.